Vamos lá. Só um pouquinho que o pessoal está entrando. Agora, Luana, tu repete e a gente continua, tá? Só um pouquinho. O pessoal está entrando. Luana, Oi, professora. vamos lá. Se tu puder repetir, minha querida, que bem na Tá, hora caiu, que daí a gente vai falar sobre isso. tá bom. Era só mais para completar essa questão da mente, né, como ela é poderosa. Minha mãe, ela vive falando que tem medo de pegar, principalmente Covid, né? E realmente ela fala, ai, filha, eu tô com uma dor nas costas, eu tô com falta de ar, eu tô com dor de cabeça. E eu falo assim, mãe, para de pensar nisso. Para de assistir jornal, sai, vai esvaziar sua cabeça, porque a senhora pensa tanto que ela acaba sentindo realmente esses sintomas. Só que se ela for fazer um exame, tá negativo. E existe também até a gravidez psicológica. Então, só para você perceber o tanto que a mente ela é poderosa e que realmente precisa de psicólogos, e é muito importante também na questão da fisioterapia, né? Porque às vezes a dor é psicológica, não é física. Às vezes assim, né, o paciente sente de forma física, mas o problema não está ali. Era só isso mesmo. Tá, obrigada pela tua contribuição. Olha só, quando isso acontece, Luana, dessas doenças que, na verdade, fisicamente elas não existem, elas existem no emocional, a gente chama isso de, anotem aí, doenças psicomáticas, tá? Quando eu penso que eu tenho uma doença e eu não tenho, tá? A gente chama isso de doenças psicomáticas. Como que isso acontece? A pessoa ela vai no médico e ela vai falando de uma dor física, tá? Geralmente é assim. Chega muito para nós isso, esse tipo de paciente. A pessoa chega com uma dor física. Olha, doutor, eu tô com uma dor de estômago, né? Eu não sei o que que é, tudo que eu como me faz mal. Tá. Esse médico faz inúmeros exames, inúmeros exames, e ele não acha nada. Ele não acha nada nesse indivíduo, tá? Aí sabe o que que acontece, Luana? Ele faz o encaminhamento pro psicólogo. Porque ele sabe que ele descartou tudo. Ele descartou, a pessoa não tem nada fisicamente. Ela não tem, tá? Fez exames, não tem nada fisicamente. Mas daí o problema dela tá onde? No emocional, tá? Então, quando a gente fala de doenças psicomáticas, são dores, são sofrimentos psíquicos, que eles se transformam em doenças físicas. Agora eu vou mostrar para vocês no slide que vocês vão entender melhor. Tá? Professora, Oi, pode falar. dá licença. Isso, dá licença. A senhora falou isso sobre uma doença, né? No caso que eu acho que a maioria das pessoas aqui na aula já ouviu falar, aquelas mulheres que acham que estão grávidas, mas não estão. Isso cabe também nessas doenças psicomáticas ou não? Ou tem outro nome para isso? Não, tem outro nome, tá? Mas eu já vou entrar nessa parte. Deixa eu só mostrar aqui para vocês terem como exemplo as doenças psicomáticas. Olha só como elas funcionam. Vocês estão tendo acesso aí aos slides? Sim. Sim, professora. Gente, Sim. olha como Como assim? acontece. Olha o que acontece. Quando a pessoa ela tem um problema, quando ela tem um tipo de emoção, quando ela tem um sentimento, uma emoção, e que ela reprime essa emoção, ela guarda para ela essa emoção, e que ela não põe para fora isso, ela não divide,
ela não chora, ela não... Enfim, tá? Isso se transforma numa doença. Como que isso acontece? Veja bem. Opa, saiu o meu slide. A pessoa, por exemplo, quando ela tem uma raiva muito grande e ela não coloca para fora isso, essa raiva, ela vai adoecer um órgão do corpo. Tá aí, ó. Ela vai adoecer, ela vai ficar com o fígado comprometido. A gente está falando aqui de doença psicomática, pera lá. Eu não estou dizendo que é por outros fatores, tá? Lógico que tem inúmeros fatores para a gente ter problema de fígado. Tem cirrose, se eu bebo cachaça demais, tem isso, tem aquilo, né? Tem vários fatores, mas eu estou falando aqui de doenças emocionais, tá? Então, se ela passa por raivas constantes e ela não põe para fora essa raiva, isso pode começar a ameaçar o fígado dela. Vocês veem o que é a doença psicomática. Se ela tem uma tristeza, aquela pessoa que vive triste, 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 ela só vive triste, ela não tem uma alegria na vida dela, pode adoecer qual órgão? Os pulmões. Quando ela vive angustiada, é uma pessoa que vive angustiada, ela vai começar a apresentar dores no estômago, gastrite. Ó, podem ver que a ansiedade ela está muito ligada aí ao estômago. A pessoa ansiosa demais, a pessoa que tem muita ansiedade, ao extremo, ela tem vômito, ela tem ânsia de vômito, ela fica com náuseas, ela come e não consegue segurar, às vezes, nada no estômago, ela tem mal-estar, ela tem, enfim, mas está tudo ligado a essa questão estomacal. A ansiedade exagerada, ela reflete muito na questão do estômago em si. Tá? Pessoas que estão... Isso a gente está colocando, pessoal, não são raivas comuns, não são tristezas pequenas, porque isso todos nós passamos, eu, vocês, a gente passa por imensas situações emocionais, né? A gente passa por raiva, a gente passa por tristeza, por angústia, por tudo isso. Mas isso momentaneamente, tá? São picos. E daí depois a gente está bem, a gente fica tranquilo, relaxa. Aí tem uma alegria aqui, outra alegria ali. Agora, uma pessoa que ela fica num tempo muito prolongado nessas emoções, elas começam a adoecer. O estresse, por exemplo. O estresse vai tá ligado no quê? Adoece o coração. Coração. Está extremamente ligado ao coração. A pessoa tem infartos fulminantes, porque ela está num nível de estresse, num pico muito alto, tá? Ela está... A pessoa com estresse, isso a gente está falando de picos altos, tá? Ou de frequências diárias. Deixa eu só responder aqui uma coordenação, rapidinho. Só um pouquinho, pessoal. Só um instante. Só para avisar que deu certo a aula. Então, assim, essas doenças, elas vêm, elas trazem para nós inúmeras consequências. Vocês veem como o emocional, é que nem a colega Luana estava falando, ela reflete, não tem jeito. Olha o medo, o que acontece. O medo. A pessoa que vive com medo de alguma coisa começa a comprometer a questão dos rins. E é tão... Gente, é incrível isso. Por exemplo, do medo. Eu trabalhei como psicóloga no CPP, que é a Casa de Prisão Provisória de Gurupi. Eu fazia um estágio com os meus alunos lá. E como o medo ele está muito embutido nos detentos por inúmeras situações.
tá? Eles têm o medo, os detentos, as pessoas que estão encarceradas, elas vivem com alguns medos, né? Enfim, né? Elas são muito pressionadas lá dentro, encarceradas. E elas têm, frequentemente, elas saem dos locais do encarceramento com problema renal. Eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com dor, eu estou com cálculo renal, eu estou com dor, estou com pedra no rim. Qual é a consequência? Emocional. Emocional. O medo está ligado à questão renal. Tá? Mas isso, assim, por favor, me entendam. Tá? Eu sou psicóloga, eu não sou médica. A gente está falando aqui de doenças psicomáticas e de situações emocionais, tá? Que a pessoa ela vive aí, vamos supor, pessoal. A pessoa ela tem, vamos pegar essa segunda emoção aí que é a tristeza. A pessoa ela vive triste, vamos pegar um exemplo, um luto. Acho que é um exemplo que dá para a gente pegar. Um luto que, na verdade, a pessoa não conseguiu processar, tá? Vocês sabem qual é o normal, né? O normal, né? A gente não consegue achar normal, né? Isso, né? Mas, assim, a normalidade para a pessoa continuar a viver, a continuar a seguir com a vida dela, quando ela tem uma perda, é no máximo 2 anos, tá? Dentro de um contexto emocional. Se dentro de 2 anos, é lógico que quando a gente tem uma perda, eu perdi minha mãe tem 9 anos e até hoje, volta e meia, às vezes, as lembranças, a gente vai lembrar e vai ter saudade a vida inteira. Mas uma coisa é a pessoa viver depressiva, chorando por um luto que ultrapasse esse limiar de 2 anos. Quando isso passa desse tempo, eu estou colocando 2 anos aqui só para vocês terem um parâmetro, tá? De tempo. Quando a pessoa ela vive numa depressão profunda por uma perda, e isso ultrapassa esse tempo, ela não consegue ver razão mais para a vida dela, ela está no fundo do poço, ela não consegue continuar com a vida dela, pode procurar um especialista. Essa pessoa, ela está com uma depressão e ela precisa de ajuda, tá? Então, assim, o limite para as pessoas ficarem em sofrimentos contínuos, em sofrimentos intensos, eles têm prazo de durabilidade. É lógico que é o que eu vou voltar a falar aqui para vocês. Eu, Márcia, psicóloga, tenho problemas, tenho sofrimentos, tenho tristezas, tenho raiva, tenho angústia, tenho estresse, tenho medo, mas eles são esporádicos, eles não são contínuos. Né? Volta e meia, tu tenho medo disso, tenho uma raiva, tenho estresse, mas ele passa. Depois eu consigo, né? A gente chama de resiliência, né? As pessoas, quando elas são resilientes, né? Resiliência, quando elas têm um poder de superação diante dos problemas maior, elas conseguem ser fortes diante dos obstáculos, elas conseguem continuando, né? Na verdade, a gente mata um leão por dia. Um problema aqui, outro ali, mas daí eu tenho uma felicidade, eu tenho uma alegria, eu tenho... E vamos lá, uma coisa vai compensando a outra. Mas uma pessoa que ela vive com raiva, que ela vive triste, que ela vive angustiada, que ela vive estressada e que ela vive com medo, sei lá, que são só algumas emoções que eu trouxe para vocês das doenças psicomáticas. Tem várias outras, tá? Isso vai refletir no corpo dela através de uma dor física. Olha que importante isso para vocês como fisioterapeutas. Tá? Por quê? Porque às vezes vai chegar uma pessoa com uma dor física para vocês. E você, como fisioterapeuta, com a sua habilidade da escuta, que, na verdade, o trabalho do fisioterapeuta, eu comecei a aula falando disso, vou retomar. Vocês também têm uma escuta terapêutica.
Porque quando a pessoa te traz uma dor física, e você vai lá, vamos supor, eu estou com uma dor lombar, eu preciso de fisioterapia. Você vai lá, né? Vou lá num de vocês, de olha, eu estou com uma dor lombar. Vai lá, Márcia, daqui uns dias, né? Porque eu já estou 50, daqui uns dias eu estou procurando vocês aí, nos consultórios de vocês aí, com as minhas dores, né? De velhinha. As minhas dores de velhinha, que já tem algumas, né? Muitas. Formem logo para vocês depois de tratar da professora. Ó, eu chego lá para vocês com uma dor lombar. Olha, eu preciso de fisioterapia, blá, blá, blá. Às vezes vocês vão investigar tudo isso, né, numa conversa ali, vão fazer uma anamnese, e vocês vão perceber que muito está ligado às questões emocionais da pessoa. Estão entendendo? Tá? É isso. Olha a importância, então, da psicologia aí aplicada à fisioterapia. Porque ela vai além do físico. Ela extrapola. O nosso emocional é algo muito, digo que para vocês, louco, né? De louco, todo mundo tem um pouco. Não tem jeito, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, entender tudo isso, entender um pouquinho, né? Esse caso, por exemplo, dessa colega, né, que trouxe essa questão da mãe, né? Eu acredito que eu posso pegar como exemplo aí, né, Luana? Para poder falar pegar esse exemplo seu, posso usar? Pode sim, professora. Veja bem, ó. Às vezes, Luana, isso da sua mãe, eu não sei, não conheço a rotina de vocês, eu não conheço a rotina dela, não sei, não conheço nada de vocês. Mas, às vezes, isso também está ligada, essa queixa frequente, precisa observar. Será que, às vezes, não é um pouquinho de fragilidade embutida? Ela não está frágil? Às vezes, será que não é ela que precisa, às vezes, de colo? Não precisa, às vezes, ô mãe, vem cá. Então, vamos cuidar disso. Vem cá. Deixa eu fazer um chazinho, você vai melhorar. Às vezes é isso de querer uma atenção um pouquinho maior, de não querer, assim, sabe, aquele olhar, de a gente parar dessa loucura que a gente vive, e daí olhar nos olhos, conversar, de uma atenção um pouquinho maior. Eu não sei, tá? Eu só estou assim, já fazendo aí, mas eu não conheço a rotina de vocês. Mas pensa nisso. Né? Pode ser, às vezes, estar ligado a uma sensibilidade, uma fragilidade que, às vezes, ela está vivendo, com um pico mais sensível. Também não sei a idade dela, às vezes a gente vai atingindo, vai ficando vai atingindo uma certa idade, a gente vai ficando se sentindo mais sozinho, porque os filhos vão saindo, vão seguindo seus caminhos, e a gente vai ficando apavorado, é a síndrome que a gente chama do ninho vazio, tá? A gente chama isso de síndrome do ninho vazio. É muito triste isso. Eu não conheço a rotina de vocês. Mas, às vezes, a pessoa ela vai sofrendo lá na frente, pensando, meu Deus, minha filha hoje mora comigo, daqui um dia ela vai sair. Ela vai casar, ela vai isso, ela vai aquilo. Então, assim, esse desespero que vai acontecendo, tá? A gente vai entender bem isso quando nós entrar no desenvolvimento humano. É um dos nossos tópicos dessa disciplina. Vocês vão ver que quando a pessoa ela chega numa faixa etária, por exemplo, de 50 a 60, não, de 45, eu acredito, 40, 45 em diante, ela entra numa fase que a gente chama de desespero, que é um traço de desenvolvimento, que é aquilo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu tinha para fazer, eu já fiz. E agora? Meu Deus, eu não tenho mais idade para isso. Não é? Sabe aquelas neuras que vão... Eu sei porque eu vivo isso. Com 50 anos, eu estou falando. Então, assim, a gente, às vezes, esse amadurecimento, às vezes, vai trazendo muita coisa. Meu Deus, e agora? Meu Deus, eu ainda preciso fazer isso. Meu Deus, eu quero fazer isso, eu quero viajar. A gente meio que se desespera, sabe? E tudo isso vai deixando a gente mais frágil. Pense nisso. Tá? Depois, qualquer coisa no privado, eu estou à disposição. Tá bom?
Vamos lá, vamos falar aí um pouquinho mais. Agora vamos lá. E aí? Como é que tá? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Alguma dúvida até aqui? Já tinha ouvido falar nesses termos? Professora, Ah, eu tenho uma amiga que, tipo assim, já faz um bom tempo que ela perdeu, tipo assim, os avós dela, entendeu? E aí, já acho que vai fazer uns 6 anos, e tipo assim, ela ainda sofre como se ainda tivesse, como se fosse recente, como se tivesse meses ainda, entendeu? Só que, tipo assim, essa pessoa ela é muito privada, então não sei como ajudar, entendeu? E ela não procura ajuda com ninguém. mas quem que está falando é a Larissa? Sim, Larissa. Tá. Larissa, você vê que o tempo já ultrapassou, né? É lógico que saudade a gente vai ter para o resto da vida, a gente vai ter lembranças, mas a pessoa precisa elaborar isso, né? E se ela não conseguiu elaborar ainda, precisa alguém ajudar dizendo para ela que ela vai precisar procurar um psiquiatra, tá? Um psicólogo, tá? Ela vai precisar disso. Ela precisa de uma ajuda, tá? A gente, psicólogo, nessas situações, a gente não trabalha sozinho, né? Eu sempre encaminho para um colega psiquiatra. Por quê? Porque nós, psicólogos, a gente não, não receita medicamentos. A gente não pode receitar medicamentos, né? Então, assim, geralmente, o que que a gente faz? Quando chega um caso assim, nesse teu exemplo aí, eu já encaminho para um psiquiatra. Por quê? Porque paliado a isso, vai precisar entrar com uma medicamentação, tá? Não tem jeito. A pessoa ela vai ter que tomar aí algum medicamento associado daí a uma psicoterapia, com sessões no psicólogo, que vai ajudar o quê? Ela se fortalecer, ela criar uma resiliência maior, ela conseguir enxergar a vida de uma outra forma, ela fazer uma terapia, né? Ela conseguir absorver e saber lidar com esse luto. Na verdade, assim, a gente fala luto, mas a gente tem tantas perdas, né, pessoal? Não é perda só de pessoas. Eu sempre digo que perda pode ser uma perda de emprego, que essa pessoa fica depressiva, pode ser a perda de alguém que a gente ama muito, um relacionamento, um casamento, uma separação, um divórcio, a perda de um filho, né? Eu lido muito com isso, com perdas, né? Então, assim, é muito complexo tudo isso. Então, quando a pessoa não consegue elaborar, por exemplo, lá no hospital, tem muito óbito, né? Muito óbito neonatal, né? Óbito, óbito de bebês, óbitos embrionários, óbitos fetais. Quando a gente tem, por exemplo, gravidez até 24 semanas, são óbitos de embriões, né? É apenas o bebê ainda não está desenvolvido, é um embrião, ainda está em formação, até 24 semanas. Mas às vezes tu vê que a pessoa queria aquele filho, queria de qualquer forma. Depois de 24 semanas, aí já é um bebê que já vai estar em formação, né? Já vai estar mais formadinho. Aí, 24 semanas já exige um sepultamento. Mas quando acontece isso, por exemplo, desses óbitos, a gente percebe os sofrimentos que tem nas famílias, né? As mães. Então, assim, para que ela elabore bem esse luto, a gente geralmente, o que que a gente pergunta? Você quer ter contato? Você quer o bebê? Teve óbito. Então, assim, o médico dá a notícia. Olha, infelizmente, seu bebê, né, veio a óbito, papá, papá, papá. Uma coisa que a gente tem mudado bastante na psicologia, e que vocês vão conseguir entender agora, até pouco tempo atrás, a enfermagem, algum colega lá, fisioterapeuta, alguém chegava e dizia assim para essa mãe, não chora. E eu brigo tanto quando alguém fala isso. Eu brigo tanto, mas eu viro no ó do borogodó. Tá? Por quê? Porque a pessoa, ela precisa chorar. Não falem para ninguém para reprimir a sua emoção. Tipo, não chora. Deixa a pessoa chorar. Chora. É o seu momento. Chora. Chora até você não aguentar mais. Chora. Lógico, eu não falo assim, né? Que eu não aguento mais.
Eu só estou trazendo para vocês, assim, porque eu sou meio exageradinha, tá? Mas, assim, chora. A gente precisa vivenciar nossas emoções, pessoal. A gente precisa colocar para fora. Porque se eu não colocar para fora essa emoção, o que vai acontecer? Olha aí as doenças psicomáticas. Está aí, ó. Está na sua frente. Ela vai se transformar numa doença. Tá? A pessoa precisa chorar, ela precisa rir, ela precisa dar gargalhada, ela precisa botar as emoções para fora. Porque se ela reprimir, eu vou guardar. Eu quero rir, mas não vou rir. Eu quero chorar, engulo. Eu não vou chorar, vou engolir esse choro. Gente, isso vai trazer uma doença posterior. Gente, eu já briguei demais com essas falas. Não chore, num luto, por exemplo, num velório. Deixa a pessoa chorar, é o momento dela, ela precisa viver o luto. Ela precisa viver aquele momento. Tá? Então, não digam isso para a pessoa engolir. Ah, não, eu vou engolir o meu choro, não vou chorar. Isso é uma fala que a gente ouve muito na infância. As mães falam muito isso na infância. Dá umas palmadas, bate na criança, engole esse choro, você não chora. Engole. Ou os Lógica meninos. de mãe, né? A mãe tá batendo, tá mandando a criança engolir o choro. Gente, como é que faz isso? Não pode, deixa o menino chorar, ele tem que aprender. Eu sou a favor de uma psicoterapia. Minha mãe precisava assistir essa aula junto comigo. Eita! Gente, ó. E se ela provocou o choro, para que ela pede para engolir? Tem que deixar chorar mesmo. Não, e tem uma outra coisa. Eu tenho certeza que os meninos que estão aí na aula vão lembrar. O pior é quando diz assim, ó, que é aquilo de repressão mesmo. Isso não é legal, isso vai se repercutir lá na frente, emocionalmente. É menino, daí diz. Você não chora, rapaz, que você é homem não chora. Gente, isso é um suicídio. Professora, Gente, a pelo minha mãe amor... falava tanto isso. Deixa eu só concluir minha falinha, tu já fala. Olha só, quando eu falo isso para uma criança, não chora, você é homem, rapaz, não chora. Eu estou reprimindo uma emoção dele. Sabe o que vai ser esse cara, esse homem, quando mais lá na frente? Sabe o que vai acontecer com ele? Lá na frente, rapaz, vai arrumar uma namorada, vai ter dificuldade demais para expressar as emoções. Aí a namorada vai dizer assim para ele: poxa, mas você não fala nada. Não diz que me ama, não fala que gosta, não fala nada. Por quê? Por que será? Reprimido lá na infância, tem trauma, teve que engolir muito choro. É homem não chora. Tá? Então, o efeito drástico que acontece com isso, com as pessoas, vocês não têm noção. Aí vai ser um cara frio, racional, não vai saber falar, não vai conseguir expressar sentimento. Por quê? Porque foi reprimido. Estão entendendo? Diga aí, meu amor, você ia comentar aí alguma coisa. Fala aí. Professora, não é porque a minha tia, minha mãe, ela tem essa mania de falar isso com meus primos e com meu irmão, né? Não chora, não chora. Eu tenho um primo que ele tem 10 anos e toda vez quando ele se machuca ou quebra o braço ou a perna, ele nunca chora, porque na cabeça dele, se ele chora, ele vai deixar de ser homem, entendeu? Porque esse negócio de falar assim, não chora, você é homem, não sei o quê, tem que ser macho. Então, ele, desde os 4 anos dele, sempre foi duro. E vai ser duro. Coitada da mulher que pegar essa criança depois, homem. Coitada. Vai sofrer, que não vai ser sensível. Tudo que a pessoa faz para uma pessoa assim, que é muito racional, nada sensibiliza. Tu pode levar ela para Paris. Tu vai chegar lá em Paris com esse homem aí, e daí você vai dizer: olha, meu amor, olha onde nós estamos, em Paris, que coisa mais linda, meu Deus! E esse homem vai dizer: hã? Bonito. É, bacana. Insensível. Insensível. É horrível.
Não façam isso com as pessoas, com as crianças. Deixa chorar. Chora. Viva seu momento. Pense no que você fez. Sofra. Sabe por quê, pessoal? Que a gente tem uma geração aí de adolescente. Agora vocês vão me desculpar, porque eu sei que tem muitos aí na sala. Mas existe uma geração, essa geração de adolescente de hoje, ela vai dar muito trabalho para mim. Por quê? É uma geração de mimimi. De mimimi. Uma geração fraca emocionalmente. Tá? Então, assim, ela vai dar muito trabalho, essas gerações aí de hoje, de 10 até 14, 15 anos, 16, vão dar trabalho. Por quê? Porque os pais querem poupar demais, querem botar numa bola blindada, não quer deixar o menino ter nenhuma frustração, tá? Os pais trabalham demais, querem compensar com presentes, com não sei mais o que lá, o tempo que às vezes não fica com a criança. São os jovens, os adolescentes que vivem na frente do computador e de celular, com as pessoas vazias, só interagem através do mundo virtual. Vazias, são pessoas vazias. E outra, eu sei, eu estou falando com propriedade, porque eu tenho várias pessoas, eu tenho vários pacientes nesse perfil que eu estou dizendo para vocês. Sabe como que a gente chama essa geração de hoje? Flocos de neve. Sabe por quê? Porque são sensíveis demais. Não dá para você olhar para eles que eles já estão falando que você está fazendo bullying. Na minha época, eu era chamada de tudo que era coisa. E estou aqui vivo. Não morri por causa de bullying. Mas aí é porque a gente fala que as pessoas têm uma certa resiliência, enfrentamento para as coisas. Tem gente que é fraca. Aí tudo essa geração hoje fala em suicídio, ideação suicida, não sei o que lá. Fracos emocionalmente. Porque o primeiro não que recebe, acham que é a morte. E a gente precisa ser tolerante à frustração. A gente precisa saber dizer não, ouvir não. O limite precisa existir. Se não tiver limite, as frustrações vão vir e a pessoa não vai conseguir aguentar. Sim. Eu tenho assim até um exemplo para dar a respeito disso, que esses dias eu estava até comentando, porque eu dançava quadrilha, sabe? Aqui na capital. E aí, nessas quadrilhas, tem muito adolescente. E aí, eu ficava observando que o que tinha dos meninos novinhos que chegava lá, que se cortava com gilete, que fazia isso, fazia aquilo, era uma depressão, uma choradeira. E quando você ia ver o motivo, os motivos assim, sabe? Banais. Meu Deus, que eu ficava assim, impactada. Eu falei, meu Deus, não paga um boleto. Ganha tudo dos pais. Não. E, não, você vê os motivos, as meninas lá com os braços tudo cortados, as pernas tudo cortadas, por besteira, as meninas de 13 anos, 14 anos. Então, é triste mesmo, essa geração é terrível. Sensíveis demais, né? A automutilação, que é os cortes, tem demais. Tem demais. Tá? Tem demais. Vitor, tu queria comentar alguma coisa? Porque eu estava lembrando aqui, quando a senhora estava falando, de uma coisa que minha mãe chegou bem revoltada hoje falando, né? Que ela estava lendo a matéria de uma psicóloga que falava sobre como é errado bater na criança e que a atitude correta seria colocar em um canto em que ela se sentisse bem, quando ela tomasse algum tipo de atitude errada, né? E a revolta da minha mãe é porque, do ponto de vista dela, que eu não acho errado, você estava compensando a criança, a má atitude da criança, colocando ela num canto em que ela se sentisse confortável. Né? Ou seja, você faz algo de errado e eu te coloco em um local bom. Ou seja, Vitor, isso é um reforço positivo para que esse evento aconteça de novo.
tá? Na verdade, ela não está educando, né? Não sei, desculpa essa colega aí que deu essa orientação, tá? Eu não sou a favor de bater para espancar. Mas a gente precisa educar e dizer não, estabelecer limites. E, ó, uma psicopeinha, um tapinha de leve na bunda não faz mal para ninguém. Professora, Ah, aqui, Francinete, aqui em casa tem umas adolescentezinhas assim, sabe? Uma de 8, uma de 12, que sempre assim, olha assim pra gente com a cara assim, meio assim, que de revolta, tá revoltada. Quando faz alguma coisa errada, ainda quer ter razão. Só que ali no fundo do quintal, eu tenho um verdadeiro pé da vara da infância e da juventude. Ô, rapaz! Quando eu pego um, eu só dou uma lapada, neguinho vê eu também a pau. Eu bato mesmo, sou dessas. Eu apanhei e aprendi, não morri. Esses meninos fiquei todo cheio de mimimi, de não me toca, de ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo, ai, eu quero ir para casa de fulano porque aqui não tá bom, ai, eu quero ir para casa de Bertano porque aqui não tá bom, ai, eu quero sair porque eu vou ficar louca. A gente tem que botar eles no lugar deles, enquanto mãe, né? Porque eu crio sozinha, eu sou mãe solteira. Então, eu tenho que chegar na rédea mesmo assim, pegar firme, porque senão eles passam por cima da gente. Tem que estabelecer. E ainda querem ter razão, mesmo estando errado. É verdade. Então, pessoal, a gente vai cair a nossa conexão também, já de novo, a gente acabou indo praticamente direto. Quero responder a pergunta do Vitor. Ele perguntou aí da questão da gravidez psicológica. Foi você que perguntou, Vitor? Não? Acho que foi o Adler. Ah, foi o Alan. A questão da gravidez psicológica, ela tem até um nome bem dificilzinho que a gente fala. Mas num termo aí mais fácil, a gente fala que é gravidez fantasma, né? É uma gravidez fantasma. A pessoa acredita que ela está grávida, ela vê a barriga crescer, às vezes ela acha que ela está tendo até movimentos, né? Movimentos da barriga, e na verdade não está grávida, que é um desejo inconsciente de uma gravidez. E como ela tem esse desejo, às vezes ela cria um arsenal, começa a comprar roupinhas, faz enxoval achando, dizendo que realmente está grávida, mas é uma gravidez que a gente chama de fantasma. Tem um nome científico que é chama pseudoceses. Depois tu dá uma pesquisadinha aí. É um nome bem complexo, mas que no geral a gente fala que é gravidez fantasma mesmo, para ser um termo mais fácil. Tá? Espero que eu tenha respondido para você. Então, pessoal, a gente está finalizando. Agora eu queria, assim, abrir esse espacinho para as dúvidas, né, as perguntas, mas eu vejo que vocês são uma turma que interage, né? Isso é muito bom, não fica tão cansativo. Algum questionamento? Professora, Oi, sobre as emoções, tipo raiva, sempre vai estar relacionada à doença do fígado ou pode adoecer outro órgão também? Não, assim, a princípio o fígado, né? Se começa pelo fígado, mas se é, por exemplo, porque a raiva ela pode depois estar associada ao quê? A uma angústia, certo? Sim. Ou pode estar associada a um estresse, daí vai comprometendo outros órgãos. Então, tipo, na maioria das vezes é o fígado, né? É, isso, é nessa linha. Né? Tá, entendi. Obrigada. As emoções, elas estão muito ligadas uma na outra, daí vai comprometendo outras partes. Ah, sim, entendi. Professora, Obrigada. eu Ailton aqui. Sim. Oi. Oi, pode falar. Tá vendo? Oi, Ailton. Então, o ano passado, no início da pandemia, eu estava na linha de frente, né? Aliás, estou até hoje. Sim. Eu estava então, no início da pandemia, era muito intenso, né? A gente não dormia, mal comia, mal ia no banheiro. Uhum. Eu chegava em casa todo dia às 4 horas da manhã, outro dia já levantava cedo para ir plantão de novo. Então, aquilo ali começou a